Olá a todos! Hoje vamos explorar o lado mais humano e real de Steve Jobs, conhecendo 3 histórias inspiradoras que nos ajudam a desmistificar a figura icônica do fundador da Apple. Vamos mergulhar em relatos que mostram a sua jornada pessoal e profissional, com todas as suas histórias e desafios. Vamos conhecer a sua história de abandono da universidade, a sua jornada de amor e perda e sua filosofia de vida baseada na consciência da finitude. Todas essas histórias nos mostram o Steve Jobs mais próximo e humano e nos inspiram a buscar nossas próprias jornadas de sucesso e realização pessoal. Então venha conosco e vamos conhecer o lado mais real de Steve Jobs. Hoje quero contar 3 histórias da minha vida. Nada demais, apenas 3 histórias. A primeira história é sobre conectar os pontos. Eu saí da Red College depois dos primeiros 6 meses, mas depois fiquei intermitentemente por cerca de mais de 18 meses antes de realmente desistir. Por que eu desisti definitivamente? Tudo começou antes mesmo de eu nascer. Minha mãe biológica era uma estudante universitária graduada, jovem e solteira, e decidiu me dar para adoção. Ela queria muito que eu fosse adotado por graduados universitários. Então tudo estava pronto para eu ser adotado ao nascer por um advogado e sua esposa, exceto que quando eu nasci, eles decidiram de última hora que realmente queriam uma menina. Então meus pais, que estavam na lista de espera, receberam uma ligação no meio da noite perguntando: "Temos um recém-nascido do sexo masculino. Vocês querem?" Eles responderam: "Claro!" Minha mãe biológica descobriu que minha mãe adotiva não tinha diploma universitário e meu pai adotivo não havia concluído o ensino médio. Ela se recusou a assinar os papéis finais da adoção, mas mudou de ideia quando meus pais prometeram que eu iria para uma universidade. Foi assim que minha vida começou e 17 anos depois entrei na universidade. Infelizmente, escolhi uma universidade cara e todas as economias dos meus pais foram gastas com a minha matrícula. Após 6 meses, percebi que não via valor naquilo e não sabia o que queria fazer da vida. Então decidi desistir e seguir minha intuição. Foi uma das melhores decisões que já tomei, apesar de ter sido assustador na época. Parei de frequentar as aulas que não me interessavam e comecei a frequentar as que pareciam interessantes. Não tinha onde dormir e na universidade, então dormia no chão dos dormitórios dos meus amigos. Devolvia latas de Coca-Cola para comprar comida e caminhava 7 milhas para comer no templo Hare Krishna. Embora não tenha sido fácil seguir a minha curiosidade, a intuição me levou a coisas valiosas no futuro. Um exemplo disso foi o curso de caligrafia que fiz. Embora não tivesse aplicação prática na época, anos depois, quando estávamos planejando o primeiro Macintosh, tudo fez sentido. Foi o primeiro computador com tipografia bonita e proporcionalmente espaçada, graças ao que eu aprendi no curso. Se não tivesse feito aquele curso, o Mac não teria tipos múltiplos ou fonte proporcionalmente espaçadas. E como o Windows copiou o Mac, acredito que isso tenha sido um dos principais fatores que levaram ao sucesso da Apple. É muito provável que nenhum computador pessoal teria isso. Se eu não tivesse saído, nunca teria participado daquele curso de caligrafia, e os computadores pessoais não teriam aquela linda tipografia. Claro que era impossível conectar os pontos olhando para frente quando está na universidade. No entanto, ficou muito claro olhando para trás 10 anos depois. Repito novamente, você não pode conectar os pontos olhando para frente, só pode conectá-los olhando para trás. Portanto, você deve confiar que os pontos se conectarão
de alguma forma, no seu futuro. Você tem que confiar em algo, sua intuição, destino, vida, karma, o que for. Essa perspectiva nunca me falhou e fez toda a diferença na minha vida. Minha segunda história é sobre amor e perda. Eu tive sorte. Sabia o que eu queria fazer cedo na vida. Oz e eu começamos na Apple, na garagem dos meus pais, quando eu tinha 20 anos. Trabalhamos duro e, em 10 anos, a Apple cresceu de nós dois em uma garagem para uma empresa de 2 bilhões de dólares, com mais de 4 mil funcionários. Um ano antes de completar 30 anos, lançamos nossa melhor criação, o Macintosh. Então, fui demitido. Como podem me demitir de uma empresa que eu criei? À medida que a Apple crescia, contratamos alguém que eu achava muito talentoso para dirigir a empresa comigo. E durante o primeiro ano, aproximadamente, as coisas correram bem. Mas depois nossas expectativas para o futuro começaram a divergir e, eventualmente, tivemos uma discussão. Naquele momento, o conselho de administração o apoiou. Portanto, aos 30 anos, estava fora. É muito publicamente fora. O que tinha sido o foco da minha vida adulta inteira desapareceu. E foi devastador. Realmente não sabia o que fazer. Por um par de meses. Sentia que havia decepcionado a geração anterior de empreendedores, que havia deixado cair a tocha que haviam passado. Me encontrei com David Packard e Bob Norris e tentei me desculpar por ter agido tão mal. Foi um fracasso público e até pensei em deixar o Vale do Silício. Mas lentamente comecei a entender algo. Ainda gostava do que fazia. O que tinha acontecido com a Apple não mudou isso de forma alguma. Fui rejeitado, mas ainda estava apaixonado. E então decidi recomeçar. Não entendi na época, mas acabou sendo o melhor que poderia ter acontecido. Ter sido demitido da Apple. O peso de ter sido bem-sucedido foi substituído pela leveza de ser um iniciante novamente. Menos seguro de tudo, isso me permitiu entrar em uma das fases mais criativas da minha vida. Durante os próximos 5 anos, comecei uma empresa chamada Next, outra empresa chamada Pixar, e me apaixonei por uma mulher maravilhosa, que se tornou minha esposa. A Pixar criou o primeiro filme animado por computador, Toy Story, e é atualmente o estúdio de animação mais bem-sucedido do mundo. Em uma reviravolta surpreendente dos eventos, a Apple comprou a Next, e voltei à Apple. E a tecnologia que desenvolvemos na Next é o coração do renascimento atual da Apple. Além disso, Lorraine e eu formamos uma família maravilhosa. Tenho certeza de que nada disso teria acontecido se eu não tivesse sido demitido da Apple. Foi uma medicina com um gosto muito amargo, mas suponho que o paciente precisava disso. Às vezes a vida te acerta com um tijolo na cabeça. Não perca a fé. Estou convencido de que a única coisa que me manteve em movimento é que eu amava o que fazia. Você tem que encontrar o que ama. E isso é verdade, tanto para o seu trabalho quanto para seus amores. Seu trabalho vai ocupar uma grande parte da sua vida, e a única maneira de estar realmente satisfeito é fazer o que você considera o que é um ótimo trabalho. E a única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que faz. Se ainda não encontraram, continue procurando. Não parem. E em relação aos assuntos do coração, vocês saberão quando encontrarem. É assim como qualquer relacionamento importante. Ele melhora com o tempo. Então, continue procurando até encontrarem. Não parem. Minha terceira história é sobre a morte. Quando eu tinha 17 anos, li uma frase que dizia algo assim: se você viver cada dia como se fosse o último, um dia você estará certo. Isso me impressionou muito.
E desde então, pelos últimos 33 anos, eu me olho no espelho todas as manhãs e me pergunto: se hoje fosse o último dia da minha vida, eu faria o que estou prestes a fazer hoje? E quando a resposta é não, por vários dias seguidos, eu sei que preciso mudar algo. Lembrar que em breve morreremos é a ferramenta mais importante que encontrei para me ajudar a tomar grandes decisões na minha vida. Porque praticamente tudo, todas as expectativas externas, todo orgulho, todo medo de vergonha ou fracasso, tudo isso desaparece diante da morte, deixando apenas o que é realmente importante. Lembrar que vamos morrer é a melhor maneira de começar para evitar as armadilhas de pensar que temos algo a perder. Já estamos nus. Não há razão para não seguirmos nossos corações. Ninguém quer morrer. Mesmo aqueles que desejam ir para o céu, não querem morrer para chegar lá. E, no entanto, a morte é o destino que todos nós compartilhamos. Nunca ninguém escapou de lá. E assim deve ser, porque a morte é provavelmente a melhor invenção da vida. É o agente da mudança da vida. Ela elimina o velho para abrir caminho para o novo. Agora, o novo são vocês, mas um dia, não muito distante, vocês gradualmente se tornarão velhos e serão eliminados. Desculpem se sou tão dramático, mas é a pura verdade. Seu tempo é limitado, então não o desperdicem vivendo a vida de outras pessoas. Não se deixem aprisionar por dogmas, que é viver com resultados do pensamento de outras pessoas. Não deixe o ruído das opiniões dos outros abafar a sua própria voz interior. E, o mais importante, tenham coragem de seguir seus corações e intuição, que de alguma forma já sabem o que querem se tornar. Todo o resto é secundário. Continuem com fome. Continuem insanos. Não se esqueça de seguir e se inscrever em nosso canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos inspiradores. Até a próxima!